Olá pessoal, meu nome é Mário Bianchi, sou pesquisador da CCGL e agora eu vou resumir um pouco da experiência nossa com herbicidas pré-emergentes. A experiência é da Rede Técnica Cooperativa, dos trabalhos desenvolvidos junto das cooperativas singulares, das suas áreas experimentais e também trabalhos conduzidos aqui na CCGL. Então, um pouquinho disso, nós vamos começar a olhar um pouco para o que é importante na hora de decidir qual é o pré-emergente. Então, nessa imagem aqui, nós temos a soja sem uso de pré-emergente, com todas as plantas daninhas que tem aqui, caruru, resistente a glifosato, leiteira, papuã, picão preto. Então, sem uso do pré-emergente, eu teria esse cenário aqui. Com o uso de pré-emergentes, eu teria esses dois cenários. Então, isso aqui seria a entrega do herbicida pré-emergente para a aplicação do herbicida pós-emergente. O que a gente observa aqui? Diferenças entre eles. E aqui que é importante a gente entender o porquê dessas diferenças. O porquê. Quando sobra a planta daninha, o que aconteceu? Isso é o mais importante, para quê? Para a gente avaliar o produto que a gente tem e conseguir corrigir para a safra seguinte. Então, aqui o que pode ter acontecido? Por exemplo, sobrou caruru, sobrou leiteira, sobrou papuã também. Então, primeiro, a escolha do herbicida não estava adequada com as plantas daninhas que a gente tem. Esse é um ponto muito importante. Então, a gente precisa conhecer o histórico da lavoura. O histórico da lavoura é que vai definir, que vai apontar o pré-emergente mais ajustado para aquela condição. A gente pode ter resistência de plantas daninhas ao herbicida que foi escolhido. Por exemplo, nós temos leiteira resistente a inibidor de LS. Nós temos caruru resistente também a inibidor de LS na pré-emergência. Então a gente pode ter escolhido um herbicida que não se ajustou a essa realidade, a essa necessidade. E também um outro motivo é que não ocorreu chuva depois da aplicação do herbicida. A gente sabe que os herbicidas, de uma maneira geral, todos eles, precisam de chuva depois da aplicação para que eles cheguem no solo em tempo real, ou seja, aplicou um dia depois, ou no máximo 2 dias depois, com a chuva o herbicida está no solo. Então, precisa de umidade para o herbicida funcionar adequadamente. Ocorrendo um período sem chuvas depois da aplicação, o herbicida não vai funcionar, não vai ter a quantidade suficiente para ele entregar o resultado e pode ter uma emergência de plantas daninhas nesse intervalo, podendo resultar nesse tipo de cenário. Então, vejam, aqui eu tenho 3 coisas que podem ter acontecido. A escolha pelas espécies não foi a melhor, ter ocorrido resistência de planta daninha e eu não tinha observado isso na escolha do herbicida ou não ter chovido. Já nessa outra foto aqui a escolha foi adequada, porque aqui a gente atendeu a questão das espécies daninhas, a questão da resistência e também a questão de solubilidade de chegada no solo. Então veja que a gente pode ter vários cenários em função dessas escolhas. Então a grande experiência para todos é que as boas escolhas nós temos que ter histórico na mão. A gente precisa ter a informação de que plantas daninhas a gente tem. Para a gente poder chegar em valores como esse. Por exemplo, aqui nós temos escolhas diferentes. Aqui é um resultado de produtividade da safra 2024, onde nós temos a produtividade líquida, ou seja, descontando já o custo do controle, onde sem o pré-emergente e somente com a aplicação de glifosato em V6 da soja, nós atingimos 63 sacos de soja. Quando a gente combinou o herbicida pré-emergente com a aplicação de glifosato, nós atingimos 79 sacos. Uma diferença de 16 sacos de soja. Onde nós combinamos o pré-emergente, um outro grupo, um grupo 2, mais ajustado para as plantas daninhas que tinha na área, também com a aplicação de glifosato em pós-emergência, nós atingimos 84 sacos, ou seja, 21 sacos de diferença. Então veja como é importante a gente ter o complexo de controle, o conjunto de controle, porque o pré-emergente ele faz parte do conjunto de controle, faz parte da estratégia de controle. Não adianta apenas eu apostar na pós-emergência se eu não tenho condições de fazê-la no melhor horário, na melhor condição, no melhor estágio da planta daninha. Então aqui a planta daninha competiu até o estágio V6 da soja. Nesse caso aqui, com o pré-emergente também com a aplicação em pós-emergência, nós garantimos o quê? Uma proteção da produtividade de 21 sacos. Então, a competição de plantas daninhas até V6 da soja, nesse caso nós tínhamos caruru, leiteira e papuã, roubou de nós 21 sacos de soja.
Essa é a conta que a gente precisa fazer. Esse é o número que a gente precisa entender. É claro que isso é potencial. Necessariamente não vai acontecer na lavoura exatamente assim, porque varia a população de plantas daninhas na lavoura, né? Mas nós temos o quê? Uma perda muito expressiva com relação a atraso de controle e ao não uso de um pré-emergente. Então, quando se trabalha com uma aplicação apenas em pós-emergência, é muito importante nós trabalharmos com pré-emergente. E mais um ponto, hoje, diante da resistência do caruru ao glifosato, o pré-emergente se torna uma ferramenta muito importante, diria mais, fundamental para manter a produtividade da lavoura de soja. Um outro ponto que se destaca, né, nas escolhas do pré-emergente, que muitas vezes a escolha é feita pelo produto mais barato e não pelo produto mais eficaz. Então, de novo, eu vou voltar à questão do histórico da lavoura, porque é ele que define. E entre os produtos eficazes, nós vamos escolher o produto que é mais barato, e não o contrário, escolher o mais barato, mas que não nos entrega em termos de controle. Tá? Então, esse é um ponto muito importante e decisivo na hora da escolha. É buscar a eficácia primeiro, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 herbicidas que são eficazes para aquele conjunto de ervas. Aí eu escolho o mais barato. E olha, nós estamos falando aqui, na realidade, de um saco de soja. Vejam aqui, nós temos aqui uma média de custo de herbicidas, né? Uma média de custos de herbicidas. A gente pegou uma média de 13 cooperativas e mais a informação das empresas que têm os produtos. E aqui o custo de vários herbicidas, aqui tem várias composições de herbicidas, partem de R$ 13 por hectare, chegando até 152. É claro que para atender folhas largas, caruru com resistência a inibidor de LS, gramíneas, o controle vai ficar aqui nessa faixa mais laranja, né? Se não tiver uma gramínea importante, como um pé de galinha, né, tendo apenas o papuã como uma gramínea importante, e aí leiteira e caruru, o nosso nível de controle, o nosso gasto vai ficar aqui nessa faixa aqui de 60 a R$ 90 por hectare. Um saco de soja é a nossa conversa de pré-emergente. Por quê? Um saco de soja, numa média de 120, 124 reais por saco, veja onde é que nós estamos. Nós estamos falando disso daqui. Então, o custo do pré-emergente, no máximo, vai chegar a um saco de soja, a 1,1 saco de soja por hectare. Então, é esse o ponto. Um saco de soja podendo nos entregar, né, uma proteção da produtividade de soja, como mostrei anteriormente para vocês, né, aí na faixa de 20 sacos naquele estudo, mas na média dos estudos nossos, podendo chegar de 10 sacos até 20 sacos de soja de proteção. Então, eu investindo um saco, eu posso tirar de 10 a 21. Esse é o ponto, essa é a informação que é importante na hora de decidir, e agora é a hora de decidir o uso do pré-emergente, fazer as boas escolhas, né, com aqueles produtos que são eficazes, e a partir da eficácia, né, a gente escolhe aquele que é mais em conta.